E hoje encerro esse capítulo, porque não tem muitas perguntas mais, assim, interessantes. Até tem algumas, mas o fato é que tem outros capítulos que também são interessantes. E se a gente não abordar, assim, se a gente se alongar demais em cada capítulo, a gente vai terminar o ano e vai deixar de ver algumas perguntas que são muito interessantes, né? Como vida no casal, né? Como a vida profissional, que são coisas também interessantes para a gente abordar aqui na nossa sala. Então, hoje é a última pergunta, são as últimas perguntas sobre a vida na igreja, e hoje nós vamos ter uma discussãozinha interessante, né? E eu peguei 3 perguntas aqui, até porque achei ela bem interessante, bem, como fala, bem atuais, né? Então, a primeira pergunta é: os pastores devem se candidatar a cargos políticos? Então, a gente tem aí 2, atualmente, né, nós temos 2 ministros da palavra como ministros do governo, né? Então, nós temos 2 pastores presbiterianos, um sendo ministro da Justiça, o outro sendo o ministro da Educação. Não, então, achei essa pergunta, ela vem num bom momento, né? Os pastores devem se candidatar a cargos políticos? Né? Muito bem. Bom dia, Roberto. Segunda Bom pergunta. dia, Roberto. A segunda pergunta que nós vamos abordar, e aí eu vou querer bastante a participação das mulheres, né? A mulher deve assumir cargos na igreja? Tá? E aí, mais do que cargos, a pergunta é: as mulheres deveriam serem ordenadas? E aqui nós estamos falando de ordenação, nós estamos falando de presbíteros, diaconisas e pastoras, né? Que são quem a gente faz ordenação. Então, deve a mulher assumir cargos, esse tipo de cargo, né? E aí depois a terceira pergunta, né? Ele fala que em Gálatas 6, qual a diferença entre a administração levai as cargas uns dos outros e a afirmação de cada um levará seu próprio fardo? Então, parece aqui que Paulo aos Gálatas é incoerente, porque ele fala assim, ó, cada um leva o seu próprio... Uma hora ele fala, né, no mesmo capítulo, né, levai as cargas uns dos outros, mas logo mais para frente ele fala assim, cada um levará o seu próprio fardo. Então, são essas 3 as perguntas, vamos começar com a primeira, né, se os pastores devem se candidatar a cargos políticos. Vamos começar aqui com o Roberto. Vou seguir a orientação do patrocínio lá, a sugestão do patrocínio. E vou guardar a opinião das mulheres também para a segunda pergunta. Então, na primeira pergunta, eu quero saber do Roberto. Pastor deve se candidatar a cargo político, Roberto? Eu acho que essa pergunta é muito mais complexa do que eu poderia imaginar. Porque eu defendo que sim, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos tantas associações chamadas de igrejas, com tantos picaretas, e a gente não consegue separar o joio do trigo. Então, a princípio, eu concordo que o pastor deva concorrer sim. A gente pode... Se não atender expectativa, 4 anos depois, tira-se o poder dele. Uhum. Tá bom. Muito bem. Cássio, sua opinião, Cássio. Pastores devem se candidatar a cargos políticos? Assim, eu vou seguir mais do Roberto, né, que eu não sou contra, mas existe a divisão de papéis, né, que o pastor, ele for servir, servir a nação, né, como representante da nação, né, como político, eu acho que ele deve se abdicar do seu cargo pastoral, porque senão eu acredito que ele não vai conseguir conciliar as duas formas de governo. A forma de governo espiritual, a qual Deus trouxe ele como governo pastoral, e a forma de governo humano, né, que no caso, politicamente falando, ele vai seguir essa questão de governar o povo, né? Eu acho que uma coisa tem que ser separada da outra para não haver conflitos, né? E também para também não coisa que você
queira, vamos falar, tomar mais conta de uma parte e deixar a outra vaga, ou se não tomar mais conta da outra e deixar a outra a desejar. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, e eu acredito que as coisas de Deus têm que ser tratadas como as coisas de Deus e têm que ser cumpridas de acordo com como Deus estabelece, e as coisas referentes ao homem, que também Deus ele coloca os governantes, mesmo nós como os humanos votando, né? Ele estabelece quem vai governar ou não, né? Sendo filho de Deus ou não, né? E nessa questão de gerenciamento, de tomar conta, né? De ser aquele líder dentro daquela situação que ele vai assumir, eu acho que tem que ser separado essas coisas. Muito bem. Queria perguntar para Camila, se um pastor deve se candidatar, e vamos supor que ele está lá num cargo político, né? Ele deve defender as causas da igreja? Nossa, que pergunta difícil que você reservou para mim, né? Uhum. É que advogada eu creio que a partir do momento que a pessoa assume o cargo, se candidata, vai ser necessário o afastamento, por exemplo, da direção da congregação, porque as duas coisas concomitantes deve ser, eu acho que é quase inviável, porque o trabalho é muito árduo também na esfera política. Eu creio que, como político, ele vai ter a oportunidade de trabalhar pelos valores do reino dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, ele vai poder lutar para que as bases, para que os princípios do reino estejam inseridos nas legislações. Por exemplo, no caso, hoje a gente tem, né, o ministro da Justiça. É uma bênção a gente poder ter um ministro da Justiça que tem no coração e procura praticar na vida dele os valores do reino, né? Isso traz segurança, que é aquilo que a palavra de Deus fala, quando os justos triunfam, né? Quando os maus se escondem. Então, eu creio que é muito bom que pessoas com os valores do reino estejam nesses cargos. Agora, o exercício concomitante, acho que do pastoreado, né, não sei exatamente, acho que é esse o termo, e o exercício do cargo político, eu acho que deve ser um pouquinho difícil. Ele vai levar o evangelho, mas de outra maneira, eu acredito. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, obrigado, Camila. Assim, não, nós não estamos falando necessariamente, né, de uma atuação concomitante, né, ao mesmo tempo. Estamos falando assim, da pessoa realmente se afastar do seu compromisso como pastor, para assumir um cargo político, né? Não acho, por exemplo, que os dois ministros da Justiça e da Educação estejam pastoreando alguma igreja atualmente, né? Eu também acho que não, né? Acho que eles devem se afastar da direção da congregação para poder exercer esse mistério, né? Mas, enfim, bom, eu gostaria de dar um pouco da visão do Sproul, mas antes da visão do Sproul, eu queria perguntar se alguém que eu não chamei aí gostaria de contribuir ou quer fazer alguma colocação. Então, tá bom. Veja, olha, o Sproul, ele faz uma colocação muito interessante, né? E acho que é uma das coisas, em primeiro lugar, que a gente tem que ficar muito, muito preocupado. É lógico que esse é o contexto americano, mas ele se aplica ao nosso contexto aqui, né? De uma democracia e de um Estado laico. Eu acho isso é muito importante a gente entender, né? Porque, senão, algumas defesas de posição, né, podem trazer problema para a igreja e até atrapalhar na questão da divulgação do evangelho, porque nós precisamos entender que, sendo o Estado laico, né, e nós, presbiterianos, ou eu, né, particularmente, né, não sei se é a posição de todos vocês, eu acho muito bom que o Estado seja laico, porque é exatamente pelo fato do Estado ser laico que nos dá a liberdade de poder exercer a nossa religião. Não fosse assim, talvez hoje tudo bem, mas amanhã assume uma pessoa com um outro poder,
ou com uma outra doutrina, com uma outra religião, e aí a gente perderia a nossa liberdade religiosa. Então é muito bom que o Estado seja laico. E é muito bom entender que seja um ministro né, quando ele estiver no exercício do seu mandato, né, na política, ele deve agir como um cristão na política, mas para não fazer com que ele haja para puxar a sardinha para a brasa da igreja, né? Porque afinal de contas ele não governa para um povo, ele não governa para uma única denominação. Se você está governando, você governa para todo o povo. Então é muito importante que haja essa separação entre Estado e igreja. E ele acha que às vezes isso pode trazer alguns problemas para o pastor, porque de repente você pode não entender, por exemplo, que uma das coisas, por exemplo, uma das questões que me perguntaram, por exemplo, né, nas eleições passadas, no primeiro turno eu votei no Novo, né? Então eu votei lá no Amoedo para presidente no primeiro turno das eleições passadas. E algumas pessoas me questionaram do meu voto, vou dizer assim, mas você aí está votando no Amoedo, né? E você sabe que uma das coisas que ele concorda é que ele deveria acabar com a isenção das igrejas de impostos, né? Não sei se vocês sabem, né? As igrejas possuem uma grande isenção de imposto, né? Nós pagamos IPTU, mas, por exemplo, nós não pagamos imposto nenhum sobre as doações que são feitas pelo dízimo, né? Zero de imposto. Então, ele falou assim, então você concorda com a isenção de imposto? Eu falei, ora, se essa é a lei do nosso país, né? Se essa for a lei do nosso país, então que a igreja pague imposto, né? Isso afetaria, de uma certa forma, as finanças da nossa igreja? Talvez afetaria, mas eu duvido que Deus iria deixar de sustentar e de suprir, como ele sempre fez. Então, eu vou responder assim, a regra, quando Cristo foi questionado, o que ele disse é, dai a César o que é de César. Ora, eu estou votando, não existe para mim um candidato perfeito, né? Agora, vai ter um candidato com quem eu concordo mais com as ideias. Ora, mas eu não acho ilegal ele querer taxar a igreja. Agora, eu não posso votar num candidato único e exclusivamente pensando, né, só em mim. Então, nós não podemos pensar que o ministro da igreja vá lá defender única e exclusivamente os interesses da igreja, porque o cargo que ele ocupa demanda uma preocupação e uma responsabilidade muito maior do que essa. Isso não significa que ele deixe de ser um cristão, né? Ser cristão, viver os princípios cristãos, todos nós devemos, independentemente do lugar que estejamos. Mas uma coisa que o Sproul fala, ele fala assim, um pastor, né, ele é chamado para uma vocação. E se o pastor é chamado para uma vocação, ele entende que se a vocação desse pastor era para ser ministro, ele deveria ser ministro, pastor da igreja. Se ele abandona esta vocação, se ele abandona a vocação, ele está, tipo assim, ele tem um problema com Deus. Afinal de contas, Deus o chamou para alguma coisa, e essa era a vontade de Deus. E se ele abandona essa vocação, ele está desobedecendo a Deus. Ele coloca o Atos 26, 19, né, que é o apóstolo Paulo perante o rei Agripa, né, e o apóstolo Paulo, alguém pode ler então aí para nós? Atos 26, 19. Do que o rei Agripa, estou sem som aqui. Pode ler, patroa, tá me escutando agora. Ah, tá. Aqui não, minha câmera acho que está fechada. Não, estão ouvindo? Estamos vendo e escutando, sim. Tá. Do que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Até onde vai? Só esse versículo, 26, 26, 19. Então é Paulo perante o rei Agripa,
né? E aí ele diz assim, olha, eu fui chamado, foi essa vocação para pregar o evangelho, e eu não vou desobedecer a Deus, né? Mas veja, então, o Sproul fala assim, bom, então, todo pastor, então, que não estiver sendo ministro, né, na sua igreja, né, sendo pastoreando uma igreja e tudo mais, ele está abandonando a sua vocação? Eu falo assim, não, porque da mesma forma como acredito que Deus chama para uma vocação, ele também pode mudar essa vocação. E depois de um tempo de cumprido, né, ele pode mudar a educação para que o pastor cuide, por exemplo, de uma questão de educação, através do ensino, né, é, administrando uma escola, coordenando escolas, ou até escolas até denominacionais, né, e até assumindo cargos políticos, tá? E então o Sproul acha que, de cara, se um pastor se formou e é para fazer um uso do seu cargo para ele poder, do seu título de pastor, para ele poder conseguir vantagens para se eleger e tudo mais, e conseguir já de cara uma simpatia com um determinado grupo, ele acha que esse pastor está com sérios problemas com Deus, porque se ele teve uma vocação, como é que fala, legítima, ele está desobedecendo a Deus a não seguir a sua vocação. Mas isso é uma questão interna, pessoal. E que Deus pode mudar a vocação da pessoa. E uma vez mudada a vocação da pessoa, é possível que essa pessoa possa ir representar o povo através de um cargo político, mas que é muito importante que ele se guarde, porque temos que tomar cuidado com os escândalos, temos que tomar cuidado com os problemas de corrupção, temos que tomar cuidado com a sua posição pessoal, porque a gente sabe que esse não é um meio fácil de se viver, né? Eu acredito que as ofertas, né, para a corrupção, devem ser muito amplas, e às vezes nem sempre vem de uma forma tão explícita assim, né? Então, acho que às vezes é um lugar que a pessoa tem que ser muito esperta, porque ela pode cair em Oi, problemas sem nem perceber. Pois não, dona Ivani? oi, oi, Li. Eu acho que a responsabilidade de um pastor para ocupar um cargo público é muito grande, porque a mídia ela fica pegando qualquer detalhe. Quando ela vai falar de uma pessoa que cometeu um deslize, ela nunca cita a profissão da pessoa, se é médico, se é advogado. Agora, se é pastor, eles enfatizam muito, olha, o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal. Então, a responsabilidade, o testemunho é muito grande. Se uma pessoa, um pastor quer assumir um cargo político, ele tem que estar muito consciente de que ele vai ser muito cobrado. Perfeito. Dona Ivani, muito bem colocado. Há umas 2 semanas atrás, o Roberto mandou um texto para mim, né, Roberto, de uma reportagem, e a reportagem era do Globo, e até respondi para o Roberto assim, não, até entendi, assim, engraçado que agora, como eles enfatizam o fato de pastor presbiteriano, né, eles têm agora uma preocupação grande de, como fala, juntar os fatos, né, juntar algum tipo de escândalo, juntar algum tipo de possível, né, ato equivocado com a profissão de que o cara é pastor, porque existe hoje claramente, através da mídia, né, uma perseguição contra os cristãos, né, porque eles chamam os cristãos de conservadores, de retrógrados e tudo mais, né. Lembra, Roberto, que a gente até me chamou a Sim, atenção essa sim, questão, né? justamente. Então, muito interessante. Eli, Realmente. Oi, patrão. então, eu vejo uma distinção entre ocupar um cargo político eleitoral e atender o chamado de uma autoridade da República ou do Estado, é que uma pessoa, independente da profissão que ela seja, ela possa contribuir
com a população, com o povo, de um modo geral. O pastor presbiteriano não vai lá para Brasília a contribuir com a Igreja Presbiteriana do Brasil ou com os presbiterianos. Eles vão contribuir com o Brasil, com o povo brasileiro. Agora, porque eu vejo, especialmente na chamada política eleitoral, muita malandragem. Então, um crente verdadeiro, para entrar nesse ambiente de querer ser eleito, é muito difícil, porque há muita corrupção na eleição, pastor, em geral, não tem dinheiro para concorrer à eleição, é complicado. Mas, se uma autoridade chama um pastor competente para ser ministro ou para ser um assessor, eu acho que ele deve aceitar e deve participar com dignidade. A política eleitoral é muito feia. Eu tenho experiências de coisas que aconteceram no passado que me deixam, assim, falar. Eu jamais entenderia a participação de um pastor no sistema político eleitoral, mas no sistema de um chamado para cumprir um ministério, eu seria favorável, eu sou favorável. Uhum. Eu acho que, para encerrar aí essa pergunta, né, acho que eu já até disse para vocês aqui, já contei, né, a Bosch tem uma divisão que ela vende câmeras de segurança, equipamentos de segurança, detecção de fumaça, equipamentos de som para você colocar em locais públicos, né, para você, por exemplo, um congresso, um senado, essas coisas, né, e em todo o mundo, né, os governos, eles são uns grandes clientes dessa divisão. No Brasil, exatamente por entender que os governos são os grandes clientes, a Bosch não vende diretamente para o consumidor ou não participa de concorrência nenhuma com o nome da Bosch. Ela faz o seguinte: quem vai participar da concorrência é algum integrador nosso, né? Eu vendo só por intermédio dessas pessoas. Eles participam da concorrência, eles participam, se eles ganharem a gente vende, se eles não ganharem a gente não vende, porque o que a Bosch não quer no Brasil é ter essa relação com o governo, pelo risco enorme que tem de envolver o nome dela em escândalos de corrupção. Então é bem interessante isso, porque a gente vê, né, uma certa como isso prejudica a imagem do nosso país. Muito bem. Isso posto, gente, eu vou dar um minuto só para mim aqui, que eu só preciso dar um recado para a Suzana aqui, porque eu estou fazendo o almoço e minha panela lá está cheirando. Espera só um minutinho. Enquanto isso, a gente pode continuar. Alguém pode falar alguma coisa? Já voltei. É hora do recreio. É rápido. Eu gostaria de fazer um comentário. Oi, Cássio, pode perguntar. Pode comentar. A questão, né, a gente está discutindo toda essa questão de vocação, né, para o ministério, vocação também, que você colocou muito bem, né, que Deus ele pode muito bem moldar um ministro que ele foi ordenado espiritualmente para tomar conta da Igreja de Cristo, e depois ele se voltar para uma questão mais da vida pública, né, política, né, que a gente entende que tem todos esses desvios que o irmão Patrocínio bem colocou. Mas uma coisa assim, eu acho um ponto muito importante, que eu vou trazer de experiência para a minha vida como um profissional na área de educação. A minha vida profissional, ela é voltada dessa forma. Eu coloquei da seguinte forma: toda vez que eu vou trabalhar para cumprir o papel que Deus colocou na minha vida como trabalhador, honrando a Ele com o meu trabalho, porque lá em Coríntios 8:13 está escrito, né, que, numa parte do versículo, que devemos a Deus não somente uma parte, mas tudo que temos e somos. Então, se tudo que temos e somos nós devemos a Deus, isso quer dizer que inclui nosso trabalho. Então, quando um líder religioso ele é colocado numa situação de governar um país,
ele tem que procurar entender, mediante a palavra de Deus como cristão, que tudo que ele tem, tudo que ele é, ele deve a Deus. E esse dever que ele tem é, quando ele vai servir o país, primeiramente ele tem que servir a Deus, porque ele servindo a Deus, ele vai servir o país da melhor forma. Muito bem colocado. Obrigado, Cássio. Gente, vamos para a segunda pergunta, então. Agora eu quero escutar a mulherada aqui, né? Vamos começar com a Ilse. A mulher deve assumir cargos na igreja? E entendemos por cargos, Ilse. A mulher deve ser ordenada, pastora, presbítera, diaconisa? Eu não sou a melhor pessoa para você perguntar isso, porque eu acho que não tem muito essa coisa de mulher. As pessoas hoje em dia se preocupam muito, né? Com isso, de mulher pode, mulher não pode. Eu acho que é aquilo, quando Deus chama, se ele chamar uma mulher para pregar num púlpito, é ele quem vai preparar. Entendeu? Eu acho que não tem nada demais uma mulher ser ordenada, por mim. Eu acho que não tem nada demais. Eu acho que se for uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher realmente que tenha uma vida que condiz, né, com aquilo que é necessário para ser uma ministra, eu acho que deve. Thaís? Eu concordo. Eu acho que os pré-requisitos são os mesmos, né? Os mesmos valores, mesma retidão, a mesma vocação que a gente esperaria de um homem, a gente esperaria de uma mulher. Eu sempre tento ver o que tem na Bíblia. Eu não sou uma profunda conhecedora, mas eu sei que tem essa questão da liderança, que fala do homem, até no próprio lar, né? Mas hoje a dinâmica mudou e isso pode ter uma certa flexibilidade para que a gente possa ter realmente todas as vocações expostas, um equilíbrio no lar também. Então, a pessoa que conseguir cumprir isso, assim como o homem também, que tem o papel dele dentro do lar, teria que ter todas essas questões juntas ali, mas não vejo nenhum problema também. Isso dependeria mesmo da pessoa, vocação e tudo mais. A Maria José, a Maria José está como igreja presbiteriana, Maria José? O Edir. Tá no, o Edir que está ali. Tá. Eu que estou aqui. Não, tá bom. Ok. Então, para a dona Ivania, eu vou complicar um pouquinho mais. Isso. As lideranças no Velho e no Velho Testamento, né? As lideranças eram se tivesse, né, algum tipo de liderança de mulher, né, no Antigo Testamento elas seriam as profetisas ou as sacerdotisas, né, porque no final de contas esses eram as lideranças, nós estamos falando aqui de lideranças eclesiásticas, né? E no Novo Testamento, né, elas seriam chamadas para alguns dos apóstolos, né, mas não tem nenhum exemplo, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, mesmo não tendo nenhum exemplo de mulheres na liderança eclesiástica, né, achamos ainda que as mulheres poderiam ser ordenadas pastoras, presbíteras, diaconisas? Olha, eu acho que sim. Eu acho que não teria nada de diferente de assumir um homem pastor de uma mulher pastora, como disse a Ilse, desde que ela seja cheia do Espírito Santo, que ela seja chamada para ser pastora, que ela tenha vocação para ser pastora, para ser presbítera, para ser diaconisa. Então, eu acho que não teria diferença nenhuma. Inclusive, eu acho que a mulher, às vezes, tem até mais sensibilidade que o homem, e poderia, por exemplo, num conselho, ter mulheres e homens, porque o homem é mais racional, a mulher é mais emoção. Então, eu acho que mesclaria muito bem de presbíteras e presbíteros, diaconisa, como na nossa igreja agora, nós já temos algumas auxiliares que ficam ali na porta e ajudam os diáconos, eu acho isso muito bom. E como pastoras, também eu acho que elas poderiam usar esse cargo muito bem se houvesse
realmente um chamado de Deus para isso. Como existem missionárias que vão para lugares longínquos e falam pregam a palavra de Deus, eu também acho que deveria ter pastoras. No Novo Testamento, realmente não cita mulheres como não seguidoras de Jesus, os discípulos de Jesus, mas sempre há um relato de que as mulheres auxiliavam os discípulos, junto a Jesus estavam mulheres, então elas eram valorizadas. Muito bem. Camila é advogada, e eu vou pedir para Camila agora, vou jogar você na fogueira, Camila. Queria que você lesse para mim 1 Timóteo 2,12. Ah, tá bom, vou ler. E depois queria que você comentasse esse texto à luz do que nós estamos conversando aqui. Ah, tá bom. Primeira Timóteo 2,12, né, Eli? 12, isso. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Eli, ó, que difícil. Esse versículo só? Mas esse versículo. É que dentro de um contexto aqui, né? Proceder conveniente no culto público. Isso. Mas, na verdade, esse é o principal versículo, tá, utilizado para quem defende que a mulher não deva ser ordenada, né? É o versículo de... Tem em Coríntios, Paulo defende essa posição por diversas vezes, tá bom? Por diversos momentos, Paulo defende essa posição. Mas o versículo mais utilizado é esse Timóteo 2,12. Porque a ideia é de que, olha, a mulher pode fazer muitas coisas na igreja. E não só deve, como faz. Né? É impossível... talvez a igreja não seria o que ela é hoje, não fosse a participação das mulheres. Né? Talvez não, com certeza. Com certeza a igreja não seria o que ela é hoje, né, sem a participação das mulheres. O ministério dos apóstolos, né, dos discípulos depois de Jesus, né, não teria sido o mesmo, né? Paulo, esqueci o nome daqui, Priscila é outra. Uma das, a gente pode depois ler lá em... Lídia, será que é Lídia? Não, Lídia também, mas tem uma daquelas, a minha protetora, né? Então, veja, dificilmente a gente estaria como estamos hoje com a igreja sem a participação das mulheres da forma como elas participaram. Mas aqui ele está sendo muito claro na relação de que não use, não ensine e não use autoridade sobre o marido. Eu acho que o homem e a mulher foram criados por Deus com funções distintas, né? E quando um vai exercer a função do outro, acaba que gera sofrimento, porque como Deus criou, ele criou com um propósito específico, cada um. Eu acho que, provavelmente, assim, o que me ocorre é que para o homem seja mais leve exercer o ministério do que para a mulher, porque a mulher tem uma série de atribuições, e eu acho que ocupar um cargo como o de liderança dentro do culto, né, dentro da igreja, poderia ser muito pesado para a mulher, ao passo que para o homem, ele leva isso porque, como ele é constituído de uma maneira diferente, ele leva isso com mais tranquilidade, não que seja fácil de modo algum, o trabalho é muito árduo, mas eu acho que para a mulher poderia ser muito mais poderia ser penoso, e não é isso que Deus quer. Ele quer que ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve, né? Então me ocorre isso, que seria exatamente a proteção da mulher, para que ela exerça com tranquilidade e destreza aquilo que Deus colocou para que ela faça. Muito interessante a sua colocação, Camila. Muito interessante. Oi, Patrícia. Só falar, sabe quem comenta isso, Camila? Reverendo Augusto Nicodemos. Ah, que bênção! Né? Uma das coisas que ele comenta é que talvez Deus tenha poupado as mulheres desse trabalho, afinal de contas, como a Dona Ivani falou, elas são mais emocionais. E talvez elas sofressem muito com algumas questões que, em determinados momentos, é necessário que a pessoa seja puramente racional.
Né? Claro, existem homens emocionais também, né? Mas isso que você comentou me chamou atenção porque eu fui escutar a opinião do reverendo Augusto Nicodemos em relação a essa posição, que eu não queria ficar só com a posição do Sproul, né? E eu já conto a posição dos dois daqui a pouquinho, quero só escutar a opinião do Patrô. Patrô. Vou ler de novo aqui o versículo 12. Não permito que a mulher ensine. As nossas mulheres já ensinam. Não exerça autoridade de homem, mas exercem autoridade sobre os homens. Esteja, porém, em silêncio. Isso aqui é um absurdo total. Eu acho que está completamente fora do nosso contexto. Eu acho que a mulher aprenda em silêncio. Será que existe alguma mulher que aprende em silêncio? E assim vai. Ou seja, se nós já permitimos que a mulher ensine, se nós já permitimos que a mulher exerça autoridade sobre os homens, a mulher fale, tanto é que nós estamos ouvindo aqui as mulheres falarem. Então, esse versículo aqui está totalmente fora de atualidade. Não está escrito que as mulheres sejam pastoras, presbíteros ou diáconos. Está escrito 3 coisas, e todas elas estão fora do contexto atual. Então, nós só não elegemos mulheres porque o preconceito, o machismo, a tradição, essas coisas não permitem isso. Eu acho que alguém falou assim, não, porque a mulher tem que dar conta mais da sua casa, do sentimento, disso, daquilo. De jeito nenhum, a gente tem mulheres perfeitamente habilitadas e capacitadas para exercer a função da igreja. Por que a igreja presbiteriana não pode, por exemplo, começar elegendo diaconisas durante 5 anos? Depois, mais 5 anos elegendo presbíteras. E mais 5 anos para eleger pastora. Então, daqui a 10 ou 15 anos, quem estiver vivo até lá, vai ter pastoras no púlpito. Não faz mal nenhum isso, gente. É muito importante que a Igreja Presbiteriana esqueça essa Constituição, que é de 1959, ela já tem quase 100 anos, e continue negando uma coisa que é óbvia, é o direito de igualdade das mulheres. Quando se fala em direito de igualdade, não se fala em essas coisas que o povo de rua aí fala, de homofobia, de sexualidade, essas coisas, não é nada disso. É direito de autoridade que vem de Deus, é direito que o Espírito Santo concede, seja homem, seja mulher. Afinal de contas, o Espírito Santo não é discriminatório, ele não discrimina entre homens e mulheres. Obrigado, desculpe o desabafo. Não, sempre, claro, imagina, patroa. Gente, eu vou dar aqui a resposta do Sproul e os comentários do reverendo Augustus Nicodemos. Repito, não é a minha opinião. A dificuldade em achar uma opinião de quem defende a ordenação de mulheres é porque na internet é muito difícil você achar esse tipo de coisa assim, que seja confiável. Por quê, né? Porque quando você olha essas outras religiões aí, a pessoa forma pastor em uma semana, né? E aí forma essas pastoras, aí forma de tudo quanto é coisa, aí embasar nos argumentos e na defesa dessas pessoas é um risco muito grande, né? Então, é difícil de achar algo. Então, eu sinceramente não achei. Mas, olha que interessante as colocações do Sproul e do Augustus Nicodemos. O Sproul, em primeiro lugar, ele fala assim, esse texto de 1 Timóteo 2,12, ele traz uma dificuldade muito grande de interpretação, porque ele diz que, no original, o termo autoridade que é escrito no grego, né, o livro de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo é escrito em grego. E o termo original em grego, onde diz a palavra autoridade, que era traduzida como autoridade, era uma palavra que ela somente neste texto
essa palavra em grego é utilizada. Em nenhum outro lugar da Bíblia... Oi. Você está me ouvindo, Eli? Tô. Olha, a Ivani me chamou para ir fazer o almoço, eu tenho que sair mais cedo. Eu preciso sair de carro para fazer o almoço, tá? Bom, ok. Me desculpe, então, sair. Tá bom, patrão, eu estou achando o tema espetacular. Eu gostaria de continuar. E se não conseguir chegar à conclusão hoje, na semana que vem, a gente volta e discute esse assunto com toda a profundidade que for necessária. Tá bom. Porque, desculpe, eu tenho que fazer almoço. Não, tá bom, patrão. Obrigado pela participação. Muito bem, então, vejam que então eu estava falando que esse termo que no grego utilizado como autoridade, ele não é utilizado em nenhuma outra passagem da Bíblia. E é um termo tão pouco utilizado no grego que nem na literatura grega esse termo é largamente utilizado. Então ele é muito pouco utilizado, mesmo na literatura grega. Então é de muito difícil tradução. Porém, tá, o que eles acabam defendendo, principalmente aqui, vou dar a posição assim, ó, Deus, na Bíblia, a ordenação de mulheres não é citada. E quando ele fala da questão de autoridade do homem sobre a mulher, tá, todas as vezes que esse texto é defendido, a questão de que não se deve ordenar às mulheres, em nenhum dos contextos é utilizado o contexto social, o contexto, como fala, questão cultural, mas são questões teológicas, segundo o que defende o Sproul e segundo o que defende o reverendo Augusto Nicodemos. Aliás, o Nicodemos, ele começa com a defesa, em primeiro lugar, dizendo assim, ó, em primeiro lugar, nós precisamos entender que não existe nenhuma distinção entre o homem e a mulher em termos de importância. Na verdade, em toda a Bíblia, o que a gente vê são mulheres que têm uma participação muito importante na Bíblia, né? Se você olhar no Velho Testamento, nós temos a Uda, né, e Débora, como sendo juízas, né? Profetisas, elas não são sacerdotisas, né, para conduzir o povo, mas são juízas, são profetisas. Né? Nós temos depois, Paulo comenta diversas mulheres, né? Fala Priscila, que junto com Apolo ajudaram lá Timóteo numa determinada situação, de Maria, Jesus Cristo na ressurreição apareceu em primeiro para as mulheres. A atuação das mulheres na Bíblia, ela é muito importante e não há nenhuma distinção de importância. Mas quando Paulo defende que as mulheres não devem ser ordenadas, ele está defendendo não por uma questão social, não por uma questão cultural, mas por uma questão teológica. E aí o Augusto Nicodemos diz assim, existe uma hierarquia, que Deus é o cabeça de todo, né? E Deus comanda o homem, e o homem é a cabeça da casa. Então, nessa hierarquia existe Deus, o homem e a mulher. Então ele defende que há essa hierarquia teológica, até como se fosse uma trindade, né? Mas que a mulher, então, ela foi criada por causa do homem, e não o homem criado por causa da mulher. Então, neste sentido, o que o reverendo Augusto Nicodemos defende é que as mulheres devem ter uma grande importância dentro da igreja e que elas devem participar largamente da vida da igreja, né? Hoje, atualmente, né, até através do ensino, através até no púlpito, né, pregando, mas ele defende que as mulheres não devem ser ordenadas, porque em nenhum lugar da Bíblia existe a citação de que as mulheres poderiam ou deveriam ser ordenadas, né, sejam lá, no Antigo Testamento não tem nenhuma sacerdotisa, no Novo Testamento não existe apóstolo, não existe diaconisa, não existem presbíteras,
Em nenhum dos momentos na Bíblia elas são citadas, e quando Paulo defende o fato de que elas não deveriam ser ordenadas, Paulo, na verdade, não usa contextos culturais ou contextos sociais, porque quem defende hoje a ordenação de pastoras defende a questão que, não, mas aquilo lá era uma questão cultural na época, a mulher não tinha pouco espaço, a mulher não podia falar, a mulher não podia participar, né, muito da vida, nem política, né, nem contada era, tudo mais, quer dizer, isso era o contexto cultural, né, social. Mas Paulo, quando ele defende essas questões, ele não usa as questões culturais. Segundo Augusto Nicodemos, ele defende questões teológicas. E, na opinião dele, a teologia não mudou, a teologia é a mesma, a Bíblia não mudou, e, na opinião dele, ele entende que, sem nenhum demérito para as mulheres, sem nenhuma, como falar, diminuição, mas ele defende que as mulheres não devem ser ordenadas. Vejam, essa não é a minha posição. Eu também sempre defendia, sempre achei que as mulheres deveriam ser ordenadas, né? Nós já temos mulheres em posições hoje de presidentes, de empresas, né? Embora, concordo com o que a Camila falou, né? Às vezes para a mulher é muito mais difícil, né? É muito mais complicado, porque no final de contas, né, dentro da família, né, a mulher tem uma participação muito importante e realmente deve ser muito difícil conciliar. E a gente sabe que essas posições acabam exigindo muito da pessoa. Mas tem gente que consegue, né? E consegue até muito melhor do que o homem, inclusive. Então, gente, infelizmente, eu não achei nenhuma posição, assim, muito bem embasada e bíblica, que não fosse só a questão cultural para defender a ordenação de mulheres. Se alguém achar e tiver uma fonte interessante, né, uma fonte confiável, gostaria que trouxesse até para a próxima aula, fica aí como lição de casa, né, que trouxesse para a próxima aula para a gente, de repente, voltar nesse tema. Mas, vejam, eu não consegui encontrar. Né, a gente encontra aí nessas nossas denominações aí, pessoas que defendendo que tem que ser pastoras e tudo mais, mas veja, a gente quer uma base presbiteriana, ou pelo menos uma base reformada, tradicional, séria, para a gente poder argumentar e trazer para a gente discutir aqui, senão a gente sai um pouco do rumo, né? Se alguém quiser aí, tem a Flor de Lis aí, para poder ser pastora aí, a gente... Muito bem. Oi, Li. Oi. Eu não entendi muito bem quando você falou que é com bases teológicas os argumentos de Paulo. O que seria isso? Essa questão que você falou sobre o homem ser o líder? Exatamente. É isso? Ah, isso. tá. Que Paulo usa exatamente esse contexto, né? Que Deus é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, né? E Deus é o homem é o cabeça da casa. Então existe essa hierarquia de Deus comanda o homem comanda a mulher. Né? Então, nesse sentido, assim, é nesse sentido que a mulher não deveria. O Augusto Nicodemos, inclusive, diz assim: o pecado original, né, ele entrou através da mulher, numa desobediência da mulher ao que o homem tinha instituído, porque Deus deu a ordem a Adão. Né? Adão, então, disse como as coisas deveriam ser. Né? E aí há uma conversa, né? E Adão vai lá e diz para a mulher que não. E essa desobediência da mulher à autoridade do homem, né, trouxe o pecado original. Claro que Augusto Nicodemos diz, isso não isenta o homem da responsabilidade, porque ele, no final de contas, depois, influenciado pela mulher, né, aceitou, e ele não deveria ter aceitado. Né? Então ele é tão responsável quanto a mulher. Então não existe uma diferença da responsabilidade. Muitas vezes, olha o que o argumento do Augusto Nicodemos. Quando se quebra a questão da autoridade, as coisas não dão certo. Então, se existe hierarquia e existe autoridade, ela deve ser seguida. Gente, eu estou dizendo, se alguém quiser escutar na íntegra, procurem no YouTube. Vocês podem procurar EPP, Augusto Nicodemos e ordenação de mulheres.
tá? EPP é em poucas palavras, já falei para vocês, né? É semelhante que o Sproul tem aqui, né? Uma série de perguntas pro Augusto Nicodemos que ele responde ali em 5, 10 minutos. Então, é bem fácil de achar. Se vocês escreverem Augusto Nicodemos ordenação feminina, ordenação de mulher, vocês já vão achar, né, o programa, acho que é o programa 67, se eu não me engano, não anotei aqui. Tá? Mas é isso. Então, ele defende até essa questão de que quando a mulher quebrou a autoridade do homem, as coisas não saíram corretas, né? E falou assim, essa autoridade, ela foi instituída por Deus. Então, essa é o dever. Agora, eu gostaria muito que alguém trouxesse algum argumento contrário a isso, bem embasado, porque eu não gostaria de mudar minha opinião, né? Mas, por enquanto, eu estou sem argumentos. O próprio apóstolo... Desculpa, Eli. Desculpa. Pode falar, Cássio. Pode falar. O próprio apóstolo Paulo, né, na nota explicativa da Bíblia de Genebra, né, ele traz esse raciocínio aí dessa questão da hierarquia, né, trazendo a questão igual acho que você pontuou bem rapidamente, a questão do engano, né, que o próprio apóstolo Paulo, ele faz alusão lá de Gênesis, né, do capítulo 3 lá, falando de 1 a 6, falando que quem foi enganado, mesmo Deus dando autoridade para Adão, né, tomar conta de tudo ali, né, mas quem foi enganado foi a mulher. Aí você também entrou naquela questão lá que o pessoal também teologicamente costuma colocar na questão do envolvimento maior da mulher, porque a mulher tem um envolvimento emocional maior em várias questões, o homem nem tanto. Então, todas essas coisas aí acabam gerando esse tipo de discussão, né? E bem como você colocou, que teologicamente a gente falando, existe isso daí já consolidado, né? Que não existe nas escrituras, né? Por vários estudos teológicos, essa questão de posições das mulheres em relação a questões pastorais, de liderança dentro da igreja. Perfeito. Veja, eu vejo muitas questões, né? Eu concordo com tudo o que o Patrocínio falou, com toda a argumentação dele, né? E também acho, como eu disse, mulheres hoje ocupando cargos, né, seculares aí, muito importantes, comprovando que, né, da sua capacidade, das suas condições até de acumular tantas funções, né, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, a importância das mulheres também na igreja, com pessoas que também que dão aula na escola dominical, até que pregam, né. Então eu não vejo nenhum tipo de... Eu particularmente, sim, não tenho nenhuma objeção. Só que quando a gente defende isso, a gente defende que os tempos mudaram. E quando eu vou ver os argumentos desses pastores, né, eu vejo que a questão deles, mas não estamos falando de uma questão cultural, estamos falando de uma questão teológica. E aí eu fiquei sem argumento. Então, muito bem. Se alguém tiver, então, algum argumento e puder estudar aí durante a semana, a gente inicia a aula da semana que vem, né, com esse tema, que ele realmente traz bastante, como fala, pode trazer até ânimos exaltados. É polêmico. Tá? É polêmico, né? Vale lembrar o seguinte, né, o reverendo Augusto Nicodemos, ele é lá de Pernambuco. E vocês sabem que a igreja presbiteriana, ela é muito espalhada aí no Brasil, né? E quando você pega a questão no Nordeste, né, o Nordeste as pessoas são bem mais conservadoras e bem, assim, dão muita importância a essas questões. Alguns Nicodemos, ele é pernambucano. Então, não estou querendo dizer aqui que ele está completamente equivocado na posição dele, né? Até porque acho que não. No final de contas, é a decisão da igreja presbiteriana hoje, que não se ordenam mulheres. Mas existe, se você for conversar mais aqui no Sudeste, né? Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, aí as pessoas vão defender a ordenação de mulheres. Agora, a igreja presbiteriana também é muito forte no interior de Minas Gerais, aquela região lá do Vale do Aço, lá, Governador Valadares, a igreja é muito, e lá também as pessoas são bem
tradicionais, digamos assim, bem conservadoras. Então, existem forças aí, quer dizer, no final disso, essa questão tem que ser discutida dentro do Supremo Concílio, né? E, no final de contas, existem pessoas que são bem conservadoras que vão manter essa posição ainda por muito tempo. Mas, enfim, fica o desafio para se alguém achar uma defesa diferente da questão, achar uma resposta para essa questão teológica que possa trazer para a aula que vem, para a gente poder discutir um pouco mais esse tema. Tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação? A outra pergunta vai ter que passar para a semana que vem, que não deu tempo. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Eli, eu fico pensando que no formato da igreja reformada, da igreja protestante, realmente é muito inviável, eu entendo, a nomeação de mulheres. E eu creio que realmente o que está dentro da palavra exatamente para poupar a mulher. Agora, eu penso também que a graça de Deus, ela é multiforme. Então, existem muitas denominações em que a gente sabe que mulheres são ordenadas pastoras, e eu creio, só que assim, é um outro formato de igreja, geralmente. Então, eu tenho um versículo que eu gosto muito, que fala que bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, acho que a gente tem que pensar assim, é aquilo, seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração. Se a gente sente que, se a pessoa sente paz e tranquilidade em ocupar um cargo desse, eu creio que Deus é misericordioso e ele derrama graça e misericórdia, né? Agora, a gente tem que buscar aquilo que a palavra de Deus fala, a gente tem que buscar a sã doutrina, aquilo que a gente entende que está mais puro dentro da palavra. Qual foi o colocar isso, de que a mulher não deveria ensinar, não deveria ser ordenada? Algum propósito teve. Realmente, acho que é o que o reverendo Augusto colocou, né? Que é para que haja, que Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre, acho que foi isso, né? Que estava sendo colocado, e que é para poupar a mulher. Então, eu acho que mas é um assunto delicado, né? Escutem, recomendo que vocês, é rapidinho, tá? A hora que vocês estiverem aí na internet aí, digita aí em poucas palavras, ou só pode EPP, né, ordenação feminina, e vocês podem escutar na íntegra os argumentos do reverendo Augusto Nicodemos. Ele tem também outro sermão a respeito disso, tá? Então, mas esse outro ali já é uma síntese do que ele pensa, tá? É bem rapidinho, vale a pena escutar. Tá bom? E se alguém achar alguma coisa, quiser pesquisar e achar alguma posição que a gente consiga defender, que é uma posição, né, seja da igreja presbiteriana, seja de um pastor presbiteriano, ou seja de um pastor mais conhecido, tudo mais, que a gente possa entender. Eu tentei achar alguma coisa do reverendo Hernandes, porque o reverendo Hernandes é de Vitória, né, já é uma região mais aqui, talvez, mas eu não achei. Mas, enfim, quem sabe, se alguém achar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Eu preciso fazer qual patrocínio e terminar meu almoço. Muito obrigado. Boa semana e espero semana que vem contar aí com a ajuda de vocês nessa pesquisa. Se alguém puder ajudar a gente aí. Tá bom, gente? Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Bom domingo, tchau. Tchau, tchau.